Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não deixa de colocar aí, a sua opinião nos comentários do que a gente vai conversar aqui, ou enfim, os comentários, mano, está aberto aí para debate. Se você quiser colocar sugestões, reclamações, ofensas, fique à vontade, a casa é sua. Pode colocar aí nos comentários. Se você tiver algum desabafo de amor, algum desafeto com alguém e você quiser se pronunciar, fique à vontade, que nós somos uma comunidade. Então, estamos aqui para apoiá-lo, beleza? Brincadeiras à parte, galera, é o seguinte, vamos bater papo sobre algumas notícias de futebol. Nós tivemos um ambiente de futebol bem acelerado agora à tarde, com algumas informações aí que acabaram repercutindo. E assim, na semana passada, eu tinha falado a respeito da situação lá do Matias Vinha, que estava no radar do Corinthians. Agora, ele aparece no radar do Flamengo. Vamos falar sobre isso. Tem a questão também, o jogador do Palmeiras pediu para sair, pediu para ser negociado. Endrick pode sofrer punição? Que história é essa, Neto? Vamos tentar entender o que está acontecendo em torno do Endrick, porque agora os holofotes estão voltados pro moleque, que ele foi até no jogo ontem lá do Celtics na NBA. Inclusive filmaram ele lá, ele tirou foto ali com um dos jogadores, né, um dos principais jogadores lá do Celtics. Então assim, tá tudo voltado para ele agora. Essa exposição pode trazer também algumas consequências. E a gente vai falar sobre isso, do que pode acontecer e o que acabou rolando aí agora de tarde. Vamos tentar fazer uma análise rápida aqui, mas muito bacana pra gente trocar uma ideia. Já deixa o seu like aí, mano, que vai ajudar demais. Vamos lá. O Luan, zagueiro do Palmeiras, ele pediu para ser negociado. Ele tá ali no radar do Grêmio. Fala-se do Grêmio, de repente, tentar uma investida no Luan. Uma vez ele chega, o contrato dele já tá em fim de contrato, e ele chega no Palmeiras e ele pede sim para ser negociado assim que surgir uma boa oportunidade, né? Algum clube ali que ele considere uma boa oportunidade. É um jogador de 30 anos de idade, que teve momentos de ápice e de declínio dentro do Palmeiras, muito controverso, divide opiniões. Algumas pessoas falam assim que ele é um grande azarão, é aquele cara que você coloca num jogo decisivo, ele vai ter o azar de alguma forma cometer um pênalti. Aconteceu inclusive no Mundial contra o Chelsea. Mas assim, é um jogador muito disciplinado, que se entrega, só que realmente, cara, ele é meio azarado. A realidade é essa. Várias e várias vezes, algumas pessoas olham e falam assim, pô, Neto, mas o Gustavo Gomes também já errou, Murilo também já errou. Só que parece assim que o Luan, ele erra naquele jogo que é muito decisivo. Acontece de todo jogador errar, inclusive em jogos decisivos, né? Mas o Luan, mano, acontece com muita frequência. Ao fim de um ciclo, eu concordo com uma reformulação de elenco. Eu acho que o próprio Luan, ele enxerga que talvez uma outra equipe ele consiga um espaço de maior relevância, de maior protagonismo, onde hoje no Palmeiras ele é um coadjuvante. Que ele quer ir até um outro clube para tentar ali uma função de líder, né, de um grande zagueiro e tudo mais. Então, eu aprovo essa saída do Luan. Obviamente que a gente não pode perder zagueiros sem chegar novos. E cara, tem um zagueiro aí, eu vou fazer um vídeo para falar sobre ele. Um dos melhores, na verdade, eu acho que ele foi considerado o melhor, o zagueiro revelação na Copa Libertadores da América. O cara que teve mais desarmes sem realizar falta. Esse moleque é muito bom de bola, que é o Matheus Gamarra. Matheus Gamarra joga muita bola e assim, eu fico me perguntando se nenhum clube brasileiro vai sinalizar alguma coisa pro cara, porque o cara é muito bom. O cara foi líder em desarmes da Libertadores, sem falta, e além disso é um cara extremamente disciplinado. E também faz gol. Ele também fez gols como zagueiro. Então ele foi líder em desarmes, fez gol, deu assistência e é extremamente disciplinado e só tem 22 anos de idade. Se eu não me engano é 22 anos. 21 ou 22, mano, é por ali. Ele tá nessa faixa. Um puta de um zagueiro e eu fico me perguntando se nenhum clube brasileiro vai atrás desse cara. Não é possível, não é possível. É um baita de um jogador. Então vamos lá, seguindo aqui, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês na semana passada do Matias Vinha? Jogador que foi um grande lateral do Palmeiras. O Matias Vinha, ele vai embora do Palmeiras, sendo vendido para Roma. Além disso, ele indica o Piquerez pro Palmeiras. Então, olha só,
Hoje, um dos nossos melhores laterais, que sem sombra de dúvida é o Piquerez, ele veio porque foi uma indicação do Matias Vinha. Um cara disciplinado, que se doa em campo. Eu lembro no jogo do River, que o Palmeiras perdeu o jogo de volta em casa por 2-0 contra o River. Terminou o jogo, ele tava assim, e o Palmeiras se classificou para a final da Libertadores com aquele jogo, né? Para final ou para semifinal, não vou lembrar muito bem. Mas enfim, ele tava, cara, ele deitou no campo assim, sentou no campo assim, ele e o Gomes. E assim, cara, você via a expressão dele de ufa, acabou. Ele tava assim, encharcado. É um cara que se doa, é um cara que não é o jogador balada, não é o jogador muita mídia, pouco futebol, muito pelo contrário. Ah, Neto, mas por que lá no Roma, agora ele foi emprestado e tudo? Cara, eu não sei. Aí tem uma questão de adaptação, enfim, tem uma série de variáveis e fatores que podem influenciar, mas que é um jogador bom, é um jogador bom. E ele entrou no radar do Flamengo. Ó, matéria aberta aqui. Matias Vinha pertence ao Roma, porém está emprestado ao Sassuolo da Itália. Segundo informações do site italiano La Repubblica, o Flamengo buscou informações sobre a atual situação de Vinha. No entanto, o rubro-negro não foi o único time brasileiro a fazer isso. Ainda de acordo com a matéria, o Corinthians e o Palmeiras também sondaram o lateral esquerdo. Eu acho que o Corinthians não tem cacife para trazer o Vinha. Não tem. O Palmeiras tem. Só que o Palmeiras já tem o Piquerez. Tem uma molecada da base que dá o apoio. Então, assim, não sei se seria interessante trazer um lateral esquerdo agora, nesse momento. Mas é aquele negócio. Se o Corinthians tem condições de trazer, mano, Palmeiras e Flamengo tranquilamente têm condições de trazer também. Sabendo do interesse dos clubes na contratação do Vinha, a Roma pede cerca de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais, pelo atleta. No momento, o lateral está atuando por empréstimo ao Sassuolo. 10 milhões de euros, mano. Mais de 50 milhões de reais. Aí eu acho muita grana. Assim, eu acho muita grana para o Palmeiras, que já tem o Piquerez e tá ok. Na minha opinião, essa temporada foi uma das melhores temporadas do Piquerez. Quando o Piquerez chegou no Palmeiras, ele tinha um problema de atraso. Ele demorava para voltar e não tinha uma saída tão consistente. Eu acho que ele evoluiu demais, tecnicamente. O Piquerez evoluiu demais. O Palmeiras, cara, não é tão interessante. Agora, talvez para Flamengo, para Corinthians, seja. Corinthians não tem condições de pagar mais de 50 milhões de reais. Os caras não vão fazer isso agora no lateral esquerdo. Mas o Flamengo tem essa condição. Então, eventualmente, os caras podem vir a tentar fazer uma proposta, visto que a lateral esquerda é uma das áreas ali a priorizar em peças de reposição do time do Flamengo. Enfim. Coloca nas opiniões o que vocês acham. Vamos falar sobre o Endrick agora. O que aconteceu, mano? É o seguinte. O Endrick, na semana passada, ele assinou um contrato com um patrocinador. Inclusive, esse contrato veio com aquele merchan, né? Para evitar a dor de cabeça nos rivais, utilize a Neosaldina, que é a medicação ali que o Endrick está fazendo a publicidade. Só que aí, essa medicação, dentro da sua matéria-prima, da sua formulação, ela contém uma substância que ela é considerada ilegal, né, de acordo com a Associação Internacional de Doping. Atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira é patrocinado pela Neosaldina, que possui isometepteno, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping. Então é isso. O Endrick, ele fez um contrato com a Neosaldina. Aí você fala assim, pô, Neto, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, os caras de alguma forma podem tentar linkar. É o que eu falei pra você agora, mano. Todos os holofotes estão em cima do cara. Então assim, tudo o que puder fazer para atazanar o cara, vai ter gente querendo atazanar o cara. Sempre tem gente, mano, querendo tirar uma vantagem de quem tá no topo. Sempre tem aqueles invejosos de plantão, fiscais de plantão, que querem simplesmente invejar o outro e causar problema. Isometepteno, presente na composição, é responsável por aumentar os níveis de atividades motoras e cognitivas. Além do ganho técnico, a substância pode mascarar a presença de outros agentes químicos. Paradinha, Danone, né? Portanto, aparece na página 15 da lista da WADA, na seção S6, como um estimulante vetado. Com a polêmica envolvendo a relação do jogador com a empresa,
Hendrick pode ser punido por uma decisão em processo da Justiça Desportiva Antidopagem ou até em via recursal pelo Tribunal Arbitral do Desporto. No entanto, na visão do consultor jurídico, o atacante do Palmeiras não deve sofrer sanções em razão do patrocínio, pois não se beneficiou pelo uso do medicamento durante as competições que disputou. Nunca vi uma punição por patrocínio de droga lícita ao atleta, caso não efetue o uso durante as competições. Proibido é o incentivo, a propagação e o estímulo de substâncias que estão na lista antidopagem da WADA e que não são autorizadas para consumo como droga lícita, explicou Rafael Teixeira Ramos, consultor jurídico desportivo. Com duração de 5 anos, o acordo entre as partes prevê um pagamento anual de 2,5 milhões de reais, com possíveis bonificações extras por metas não reveladas. Até o momento, o staff do jogador e a marca de medicamentos não se pronunciaram a respeito do caso. Como eu disse para vocês, eu acho que não tem nada a ver o cara fazer a publicidade dele, até porque é uma medicação que se tu for lá na farmácia e pedir agora, você vai conseguir comprar, sabe? Eu acho que tem coisas muito mais graves. Existem várias e várias medicações hoje que são liberadas aqui no Brasil, assim, a pessoa vai lá e compra uma carteira. Esses dias eu entrei numa farmácia, a moça ofereceu para mim, não vou falar a medicação aqui, né, não vou expor nem nada, mas a moça ofereceu para mim, 2 cartelinhas estavam saindo pelo preço de uma. Então comprava uma, ganhava outra. Assim, cara. Assim, uma medicação que você tem uma taxa metabólica no fígado muito alta, tem uma metabolização do fígado muito alta, e, às vezes uma pessoa que tem problema hepático pode utilizar assim de forma, né, desordenada, sem nenhum tipo de prescrição, sem nenhum tipo de orientação, e você entra aí ó, nas farmácias e tá lá. Inclusive, se você for, por exemplo, em alguns países onde tem uma regulamentação mais controlada e mais severa com medicações, você vai encontrar, como por exemplo, dipirona, paracetamol, devem ter prescrição médica e são controladas o seu uso. Aqui no Brasil, você toma um banho com essas medicações. Você tá lá sobrecarregando o seu fígado, às vezes nem tem noção. Ele tá lá tomando por causa, às vezes, de uma dor que ele tem. Ah, vou tomar um anti-inflamatóriozinho aqui, que não faz mal não para ninguém. Esse aqui é basiquinho, todo mundo tem. Só que, na verdade, o cara ele tá simplesmente tendo uma sobrecarga hepática e utilizando um medicamento de maneira leviana, assim, desordenada, desorientado. Enfim, então eu acho que aqui no Brasil tem muito mais coisas que eles deveriam focar do que nisso. Né, querer prejudicar a carreira do moleque em virtude disso, ou aplicar alguma punição ou sanção. Mas sempre tem ali um fiscal, um juiz, sempre tem alguém para ferrar a situação. Um cara que provavelmente é o torcedor rival, que vai querer levar isso pro lado pessoal e vai querer prejudicar a situação do moleque. Toma cuidado, tá? Toma cuidado, não tome medicações sem uma prescrição e sem uma orientação correta. O que pode ser para o bem, pode acabar até revertendo a situação e causando danos aí. Sempre procure orientação médica, ok? Tamo junto, gente. Valeu, falou, até mais.